sétimo ano. A nossa aula hoje é sobre os números racionais. Nós vamos falar sobre as frações. Fração é a representação matemática das partes de determinada quantidade, que é dividida em pedaços ou fragmentos iguais. As frações, elas são muito utilizadas quando nós queremos representar quantidades que não podem ser representadas por meio de números naturais. Vocês se lembram que os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai, que é um conjunto infinito. A escrita, como que nós podemos representar uma fração? Vamos tomar, por exemplo, essa primeira figura, que é a representação de uma pizza. Essa figura, ela não está dividida, ela não foi repartida. Então, ela está inteira. Então, aqui eu tenho a representação de um inteiro. A segunda pizza, ela foi dividida ao meio. Então, cada uma de suas partes representa a metade da pizza. Então, representando na forma de fração, eu tenho cada parte e na parte de baixo é o total de partes que a figura tem. No caso, 2 partes. A próxima figura foi dividida em 4 partes iguais. Então, na forma de uma fração, cada uma de suas partes. Na parte de baixo, quantas partes a figura foi dividida? 4. No próximo exemplo, eu tenho também uma pizza que foi dividida em 6 partes iguais. Então, na forma de fração, cada uma de suas partes. E na parte de baixo, o total de partes que a figura foi dividida. Na outra figura, eu tenho também uma pizza que foi dividida em 8 partes iguais. Então, cada uma de suas partes. E na parte de baixo, em quantas partes ela foi dividida? 8. Os termos de uma fração são numerador e denominador. Aqui eu tenho a representação de uma fração, A sobre B. Essa letra A e a letra B estão representando um número natural qualquer, onde a letra B jamais pode ser igual a zero. Por isso eu coloquei com B diferente de zero. Por que o B não pode ser igual a zero? Eu falei com vocês que a fração, ela nos lembra repartir, dividir. Então, fração significa divisão. Como a letra B está na parte de baixo da fração, que está no denominador, o denominador não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Então, lembrem-se sempre disso. Fração representa divisão. Denominador de fração não pode ser zero, porque não existe a divisão por zero. Como fazer a leitura de uma fração? Quando eu tenho, por exemplo, aqui na letra A, 1 sobre 2. Quando o denominador for 2, eu falo meio. Para fazer a leitura de uma fração, eu faço de acordo com o denominador. Então, eu pronuncio o numerador, que é 1, e denominador 2, meio. Vem de metade. Letra B, 1 sobre 3. Denominador 3, nós vamos falar terço. Então, é 1 terço. Denominador 4, quarto. Então, eu tenho 3 quartos. Denominador 5, quinto. Então, 2 quintos. Quando o denominador é 6, pronuncio sexto, 7, sétimo, 8, oitavo, 9, nono. Quando eu tenho um denominador decimal, 10, 100 ou 1000. O 10 eu pronuncio décimo. Então, eu tenho aqui 1/10. Se fosse 100, seria centésimo, mil, milésimo. Acima do número 9,
não, aliás, acima de 10, não sendo denominador decimal. Eu vou pronunciar a palavra avos. Avos, eu acrescento a palavra avos. Então, eu tenho 3, 11 avos. Vamos fazer alguns exemplos de exercícios. Represente frações por meio de figuras. A fração 2/5. Lembrando que o número que fica embaixo, ele está no denominador. Então, o que é o denominador? O denominador é quantas partes o inteiro foi dividido. O número de cima representando o numerador, em quantas partes nós tomamos do inteiro, quantas partes foram tomadas. Então, eu tenho aqui um retângulo. Dividi o meu retângulo em 5 partes iguais. Como o numerador é 2, então eu vou tomar desse inteiro 2 partes. Fração 2/5. A próxima é 3/4. O denominador é 4, então eu vou fazer um retângulo e dividi-lo em 4 partes iguais. O meu retângulo está dividido em 4 partes iguais. Vou tomar 3 dessas partes. Representada a fração 3/4. Próxima atividade. Indique a fração correspondente à parte pintada de cada figura. Então, eu vou observar na primeira figura, em quantas partes o inteiro foi dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Então, o total de partes é o denominador da minha fração. Quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3 partes. Então, é o numerador. Tenho a fração 3/7. A próxima foi dividida em 4 partes iguais. E foram tomadas 2 partes, 2/4. Esta outra figura, ela foi dividida em 10 partes iguais. Vamos ver quantas partes foram tomadas desse inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Ali é uma fração decimal, 6 décimos. Próxima atividade. Se um ano é dividido em 12 meses, escreva a fração que representa, letra A, 3 meses. 12 meses é o total, então é o denominador, representa o todo. Uma parte desse inteiro, 3 meses, é o numerador, fração 3/12. Uma fração que represente 5 meses, então 5/12. Uma que represente 10 meses, 10/12. Por hoje é só. Até a próxima aula.